Então, eu chego ao livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós vemos nesses versículos que aparece o escritor falando de Deus construindo os céus e a terra. E fala em uma pessoa no singular. Mais na frente, nós vamos perceber no capítulo 26, do versículo 1 também de Gênesis, que o escritor já passa para o leitor a mensagem de que havia outros seres junto com Deus na formação do homem. Pois no capítulo 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quer dizer, aqui já aparece outros seres. O escritor nos faz perceber que aparecem outros seres que Deus convida a lhe ajudar na formação do homem. No capítulo 31, diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. Muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Então aqui, o escritor nos passa a perceber que a criação do homem, da terra, poderia ser uma novidade em termos de criação na história de Deus, pois cada vez que ele criava alguma coisa, ele dizia: e viu que era bom. Então, uma primeira experiência de Deus em forma de criação. No capítulo 7 do versículo... No versículo 7 do capítulo 2,
E formou o Senhor Deus, diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nesses versículos, fazendo assim um resumo, nesses versículos, nós percebemos que o homem, a criação da terra, somos experiência de Deus para a criação de um povo. E como Criador, Deus pretende um povo obediente aos seus princípios. Porque disse assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em que será? O que Deus será que quer dizer o que o historiador, passando a mensagem de que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É um estudo a ser analisado pelas palavras que foram ditas. Em que se assemelha o homem a Deus? Poderá o homem se assemelhar pela capacidade de também fazer experiências, como Deus fez experiência. Por exemplo, Deus criou o homem do pó da terra. O homem cria vários edifícios com as suas misturas do pó da terra. Mistura o ferro com concreto, com areia e forma aqueles grandes edifícios. Extrai o cobre, faz instalações elétricas, hidráulica, esgoto, todo. Então o homem tem a capacidade de criar como Deus, que Deus deu a capacidade ao homem de criar, como Deus criou a terra e todos os seres vivos. Mas o homem deu a capacidade mas Deus deu a capacidade para o homem também ser um criador. Das coisas terrestres, né? Pois em suas misturas o homem vai fazendo experiências desde o início da humanidade. O homem vai fazendo cada vez mais experiências, misturando um produto azedo com um pouquinho de açúcar e acaba saindo um refresco gostoso. Um produto amargo, um pouquinho de açúcar, também sai outro refresco gostoso. Então, isso é experiência que o homem foi lhe dada essa faculdade de fazer, de criar, tornando-se a semelhança com Deus, o Criador.
E talvez muitas pessoas imaginem que a semelhança pode estar no físico, mas eu pessoalmente imagino que a semelhança está na capacidade de criar, de desenvolver alguma atividade criadora. Esta é a minha mensagem de hoje.